Eu fiquei responsável pela parte da pesquisa de procurar os envolvidos da violência religiosa na Nigéria, que se refere aos conflitos entre os muçulmanos e os cristãos. Atualmente, a violência religiosa está sendo dominada pelo grupo jihadista e Boko Haram, que estão tentando inserir a Sharia no país. E o que mais me chamou a atenção nesse trabalho foi pesquisar e ver quantas pessoas morrem por intolerância religiosa no país. Mesmo todo mundo sendo diferente, com ninguém pensa igual, ninguém tem a religião igualzinha, todo mundo tem a sua crença, tem suas diferenças, e o povo não leva em consideração. E o que mais me chocou foi saber o tanto de pessoa que morre por, por falta de compaixão, por falta de. Não são tolerantes. Então foi isso que mais me chamou a atenção. E eu senti que é isso. Hoje eu vou falar os motivos que levaram ao conflito. Primeiro, a gente tem que entender que a Nigéria sofria por grandes problemas de relacionamento entre duas grandes religiões. E não era apenas conflitos religiosos, mas também político e educativo. E muitos acreditavam que aquilo acontecia pela ausência do governo, que fazia os jovens fazer a justiça pelas suas próprias mãos. E outro fator mega importante é a extrema pobreza, em quem tem o poder central controlava o petróleo. A minha opinião final sobre o trabalho da Nigéria é que existem muitas formas de resolver o conflito. Eu acho que eles poderiam ter resolvido de diversas formas, principalmente se unindo. Eu acho que aquilo ia ajudar muito a combater a pobreza e todos os problemas que eles estavam passando naquele momento. E é isso. União faz a força. Oi, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa, meu número é 4, eu sou da terceira C e a minha parte do trabalho é as consequências e o desenvolvimento dos conflitos religiosos da Nigéria. Como a Ana já disse, os conflitos eles começam em 1953 e eles vão até os dias de hoje. Mas eu vou citar os momentos com maior violência, maior número de mortes e feridos. Como ela também já tinha dito, os conflitos eles são entre os muçulmanos e os cristãos. Muçulmanos que ficam principalmente no norte e cristãos que ficam principalmente no sul da Nigéria. Os cristãos eles são parte de um grupo étnico chamado Ibos. Os Ibos eles habitam vários países ali perto da Nigéria e eles são cristãos, mas eles também têm a religião própria Ibo. A primeira parada que a gente vai fazer é em 1966. Em janeiro, ocorre um golpe de estado em que os Ibos sobem ao poder, os Ibos cristãos. E em julho, ocorre um contragolpe em que os nortistas sobem ao poder. E em setembro, ocorre o massacre dos Ibos de 1966, onde Ibos nativos do sul que foram morar no norte são massacrados. Estima-se um número entre 10 e 30 mil mortos. Em 1967, por causa do golpe, do contragolpe e do massacre, ocorre a Guerra do Biafra, assim chamada porque ocorreu na região do Biafra. Vamos lá então, que essa é longa. Quem estava envolvido? Os Hausás e os Ibos. Os Hausás eles são um grupo étnico, assim como os Ibos, de maioria muçulmana e que viviam num sistema semi-feudal de servidão. Já os Ibos, eles tinham melhores condições de salário, de vida, e eles controlavam o delta do Níger, região super estratégica de recursos naturais e petróleo. Os Hausás se sentem inferiorizados e assim acontece a guerra. No final, estima-se de novo, não é um número exato, entre 500 mil e 2 milhões de civis que morrem por inanição, morrem de fome. Em 1968, fotos de crianças com inanição, passando fome, vazam da mídia estrangeira e chocam a mídia estrangeira. Assim, países de fora tentam ajudar, mas mesmo a ajuda é polarizada. Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética ficam do lado do exército nigeriano, já China, França e Israel ficam do lado dos Ibos. Por causa dessa polarização, a guerra dura mais 2 anos e termina em 1970. Vamos fazer outra parada agora em 1980, onde houveram mais conflitos em Kafanchan, que é o território limite entre norte e sul. Finalmente, em 1999, acontece a democracia,
Quem domina o governo oficialmente são os cristãos, mas eles não conseguem mandar no norte, porque o norte é regido pela Sharia ou Sharia, que eu não sei ao certo, como se pronuncia, que seria o direito islâmico, seria um governo dominado por leis religiosas islâmicas. Por causa disso, de não ter nenhum controle sobre o norte, em 2000 surge o grupo extremista islâmico Boko Haram, que fez sua primeira aparição famosa, seu primeiro ataque terrorista famoso em 2009. Eu me senti fraca, eu me senti diminuída, e eu senti que a minha vida não valia nada com essa pesquisa. Porque se eu tivesse nascido na Nigéria, eu poderia ter morrido por inanição, e ninguém estaria se importando, os países só estariam ali por causa do petróleo e dos recursos naturais. Ou eu estaria tentando ir para a escola, receber educação e um dia ser sequestrada, estuprada e minha mãe não ia saber se eu tô viva, se eu tô morta. Eu vou começar falando sobre o acordo de paz entre esses dois grupos. Só que assim, na verdade não teve um acordo de paz ainda. Então eu vou dar uma contextualizada de como que tá a situação ainda, de como que tá ocorrendo as coisas, porque ambos os grupos ainda não entraram em um acordo e não pararam com a guerra. Mas assim, a gente espera o melhor, a gente espera que não tenha mais essa guerra toda, porque não tem, gente, porque guerra não é uma coisa legal. Então, com essa situação toda, é difícil porque ambos os lados saem perdendo muito. Muitas pessoas vêm morrendo com essa guerra toda, com essa briga por território, por poder, por religião. A gente sabe que também tem a política no meio. E é uma coisa que está além da gente, do que a gente pode entender. Eles têm os seus motivos. Então, eu acho que é uma coisa que não vai acabar tão cedo, infelizmente. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Eles continuam nesse impasse, nessa guerra toda, ninguém chegou a nenhum acordo. E parece que ninguém quer se entender. E então, na minha opinião, acho que ainda vai demorar, infelizmente, para que eles entrem em um acordo e para que essa guerra toda acabe. Vem ocorrendo também os saques de vilas, de cidades, um massacre contra os cristãos e sobre qualquer outro que mostre-se contra aquele movimento. Então, basicamente, é assim que está funcionando. São os dois grandes grupos religiosos brigando por território, para ver quem tem mais poder, e desde 2009 o movimento Boko Haram ele vem causando diversas rebeliões armadas contra os militares nigerianos. Então, como que está sendo essa briga entre os dois grupos? Entre os cristãos e os muçulmanos, que no caso é o grupo Boko Haram. O Boko Haram ele foi criado em 2001 e eles têm muito como objetivo de criar um Estado Islâmico puro, que é o Estado baseado na lei da Sharia, e que ele é crítico aos valores ocidentais. E o que é o Sharia? São leis baseadas nos costumes do Alcorão, que é praticamente uma bíblia deles, com os ensinamentos. Então, com a restauração da democracia em 1999, os cristãos ficaram com uma parte da Nigéria e os muçulmanos, no caso Boko Haram, dominaram a parte norte da Nigéria.